Tá. Será que tá gravando já? Deixa eu... Tá gravando, Camis. Beleza, gente. Foi mal. Claramente preciso de ajuda de outros universitários para fazer isso. Assim mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é um pouquinho sobre o escoamento ao redor de corpos rombudos. Por que eu vou voltar nessa parte? Porque tem vários problemas de engenharia que a gente pode tratar desse jeito, e porque é legal a gente, antes de simplificar o nosso problema, né, se a gente vai desconsiderar a viscosidade ou não, se vai deixar o escoamento incompressível ou não, etc., é bom a gente saber alguns efeitos, né? O que ocorre no escoamento se a gente variar o número de Reynolds. O Simmons gosta desse tipo de coisa também, então é interessante vocês prestarem atenção. Então, assim, parafraseando o nosso querido professor Júlio Menenghini, corpo rombudo é aquele que tem uma parcela substancial de sua parede imersa numa região sujeita à separação do escoamento. Então, o corpo rombudo ele pode ser, por exemplo, um cilindro, é o oposto de um corpo carenado, de um fólio, né? Que é bastante intuitivo para a gente. Que a gente já viu isso na disciplina de McFlu 2. E a gente sabe que mais ou menos para Reynolds maior do que 50, a gente geralmente não vai trabalhar com Reynolds muito menores. Na verdade, é muito difícil você conseguir Reynolds muito menores. Depois vou falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem que... A força de arrasto para um caso... Então, eu vou começar do começo, né? Se eu tenho um escoamento que está vindo para um corpo rombudo. Então, um corpo rombudo imerso no escoamento, com corrente livre com velocidade 1 infinito. Quais são os dois efeitos principais? Uma força de sustentação vertical e uma força de arrasto horizontal. A gente percebe, experimentalmente, que para Reynolds maiores ou iguais a 50, a gente tem que a força de arrasto devido à pressão é muito maior, muito mais considerável do que o arrasto devido ao atrito. Então, aqui, como vocês podem ver nas anotações, a gente tem a força de arrasto composta pela parcela de pressão e a parcela de atrito, né? Que está associada ao cisalhamento na parede do corpo. Só que essa componente aqui é a mais interessante, que ela vai representar efeitos muito consideráveis quando a gente estiver falando de crise do atrito e para Reynolds muito maiores. Então, beleza. Esse aqui é um escoamento típico ao redor de um cilindro. A gente define o número de Reynolds como densidade vezes velocidade, vezes um comprimento característico. Se fosse uma placa plana, seria um comprimento L. No caso de um cilindro, é um diâmetro, que é o comprimento característico dele, dividido pela viscosidade dinâmica. Poderia ser essas duas parcelas aqui, divididas pela viscosidade cinemática. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma camada limite aqui, ao redor do cilindro. Isso, claro, que já para números de Reynolds mais consideráveis, né? E um gradiente adverso de pressão. E aí a gente vai ter a separação da camada limite e a provável formação de uma esteira de vórtices, que é uma esteira de von Karman, por trás do corpo. E isso vai gerar fenômenos como vibração induzida por vórtice e etc. Então, por isso que a gente precisa relembrar essa parte, o que acontece, né, quando a gente varia o número de Reynolds. Então, só para dar uma adiantada. Então, a gente tem a força de arrasto na direção horizontal e a força de sustentação na direção vertical. A gente integra a tensão de cisalhamento, integra a tensão normal na área do corpo para ter a nossa força resultante. Até aí, nenhum problema, né? Tô indo muito rápido? Tá muito chato? Podem me falar, gente. Pra mim tá ótimo. Tá bom. Bom, então agora vamos começar a variar o número de Reynolds para ver o que vai acontecer com esse cilindro. Bom, eu não lembro se vocês se lembram, né, do chamado creeping flow. Era para Reynolds muito baixinhos, tipo, vamos pegar, sei lá, menores do que 5, que é praticamente impossível. Até se você tem um canal recirculante em que você consiga números de Reynolds muito baixos, por exemplo, misturando glicerina à água. Tem um canal desses, inclusive, um canal recirculante de baixo número de Reynolds
lá no NDF, é coordenado pelo professor Gustavo Assi, é interessante se vocês quiserem visitar algum dia. Mas, enfim, não para fazer merchan do professor, mas é que, assim, é muito difícil você conseguir esse tipo de escoamento. Mas, se a gente tivesse esse número de Reynolds muito pequeno, a gente teria um escoamento muito bonitinho, muito tranquilinho, regime permanente. Ele é totalmente aderido à superfície, né? Então, a gente não tem nem formação de camada limite. Então, a gente pode desprezar esses efeitos viscosos de camada limite. Aí, beleza. Vamos aumentar um pouco, então, esse Reynolds. Vamos de 5 até 50, por exemplo. A gente já começa a perceber que tem a formação de uma camada limite aqui em cima, e ela se separa em um determinado ponto do corpo. E a gente observa também que vão se formando as bolhas de recirculação. A gente ainda não tem formação de vórtices aqui atrás, mas vão se formando bolhas de recirculação. E a gente pode considerar o escoamento em regime permanente e a formação dessa camada limite já. Vamos aumentar mais o Reynolds. Aqui já começa um Reynolds mais considerável, né? Apesar da maioria desses resultados ser experimental, né? Como eu falei, é muito difícil ter um Reynolds muito baixo, então, geralmente, é a partir daqui que a gente vai observar coisas no dia a dia, né? Então, de novo, a gente tem a separação da camada limite, só que um detalhe muito importante, essa separação acontece com o escoamento laminar. Então, ele vem laminar aqui, a camada limite descola do corpo, continua laminar o escoamento, e aí a gente tem uma esteira de vórtices, que vai ser laminar também. E por isso, por ela ser mais ordenada, a gente pode tratar o problema como bidimensional. A gente não tem efeitos tridimensionais nesse escoamento. Mas a gente já não pode tratar como um regime permanente. Aqui era só para ilustrar, né, o que acontece. Eu tinha falado do fenômeno de vibração induzida por vórtices. O que acontece? Vocês estão vendo que aqui, uma hora vai descolar um vórtice aqui de cima, uma hora vai descolar um vórtice aqui de baixo. Uma hora aqui de cima, uma hora aqui de baixo. Isso vai caracterizar uma frequência de emissão de vórtices. E é como se tivesse uma oscilação no coeficiente de sustentação, dependendo de onde você está emitindo vórtice. Uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora em cima, uma hora embaixo. Isso pode induzir uma vibração no corpo. É interessante que, eu não sei se alguém tem noção de algum problema em que isso acontece, né? Por exemplo, nos risers das plataformas de petróleo, os risers são aqueles tubos, aquelas tubulações, né, com seção transversal circular, que conduzem água, óleo, detritos, etc., para a plataforma, né, do leito para a plataforma. E, assim, em determinada profundidade, eles estão sujeitos à incidência de correntes marítimas. E essas correntes marítimas, com velocidades mais consideráveis, elas podem provocar esse fenômeno, né, de VIV. Então, para certas aplicações, a gente tem que levar esse tipo de problema em conta, né? Bom, para Reynolds, mais ou menos de 200 até 5 vezes 10 a quinta, que já é um número bem mais considerável. A gente continua tendo uma transição laminar, a gente continua tendo um descolamento laminar, mas a transição para turbulência só acontece na própria esteira de vórtices. E o importante disso é que essa transição para turbulência na esteira de vórtices, ela já introduz efeitos tridimensionais ao nosso escoamento. E por fim, a gente tem Reynolds bem altos, mais do que 5 vezes 10 a quinta. O que acontece? A gente tem uma transição para turbulência antes da separação da camada limite. Então, aqui a camada limite ela já transiciona para uma camada turbulenta e a gente já tem uma esteira de vórtices turbulenta. E o que acontece é que a camada limite ela vai se separar bem depois, né? Você tem uma região de pressão menor aqui atrás, em relação ao que a gente tinha. Então, assim, mais ou menos para ilustrar o que acontece com o coeficiente de arrasto, né?
a gente tem, com base nesses resultados experimentais, como é que varia o log do Reynolds, né? Para ficar uma curva mais aceitável, com o coeficiente de arrasto para um cilindro rugoso, que é essa curva em verde aqui, e para um cilindro liso, que é essa curvinha em vermelho. E assim, o que vocês observam dessa curva? Assim, alguém observe alguma queda brusca, alguma coisa do tipo, sim? Não? Bom, gente, vocês estão muito tímidos, então, né? Bom, vocês estão vendo que a gente vem aqui, beleza? E do nada, para o cilindro rugoso, tanto para o cilindro rugoso, né, que essa queda acontece depois, quanto para o cilindro liso, a gente tem a chamada crise do arrasto. Então, vocês estão vendo aqui que o coeficiente cai muito, muito mesmo. E o que acontece? Quando a turbulência ela ocorre antes da separação da camada limite, é como se a camada limite ficasse mais energizada, né? Porque você tem todas aquelas flutuações na camada limite. E ela consegue resistir mais ao gradiente de pressão nesses escoamentos com Reynolds superiores a 5 vezes 10 à quinta, por exemplo, né? E o que acontece? Como ela resiste mais ao gradiente de pressão, a separação ocorre mais para frente. É aquela regiãozinha menor de baixa pressão que eu mostrei para vocês. E assim, como essa região de baixa pressão é menor, a parcela do arrasto que se deve à pressão fica menor. E se vocês lembrarem que eu comentei antes, a força de arrasto aqui para esse cilindro, já nessa faixa de Reynolds, é basicamente devido às forças de pressão. Então, se esse coeficiente de pressão é muito pequeno, o coeficiente de arrasto, ele também vai ter uma queda brusca, né? Uma queda abrupta. Então, assim, claro que para um cilindro rugoso isso ocorre um pouco antes, para um cilindro liso isso ocorre um pouco depois. Se vocês lembrarem o caso do cilindro rugoso, é o caso da balinha de golfe, né? Que ela tem aquelas rugosidades e aí atingindo uma determinada velocidade considerável, que vai ser proporcional ao número de Reynolds, você vai ter uma queda no coeficiente de arrasto e a sua balinha vai poder seguir melhor o curso dela. Tá, mas por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso porque, primeiro que o Simmons gosta de cobrar essas coisas, eu acho interessante falar, né? De estudante para estudante, então é interessante vocês relembrarem dessas questões principais. Mas assim, na opinião de vocês, para a maior parte dos nossos problemas de engenharia naval, será que a gente vai precisar se preocupar com as equações completas de Navier-Stokes e com todas as questões de camada limite? Será que a gente sempre vai precisar considerar a viscosidade? O que vocês acham? Sim ou não? Será que tem uma forma da gente simplificar esse problema? Eu acho que sim. Você tem algum palpite, assim? De como a gente poderia simplificar isso? Putz, de cara assim não. Bom, então eu antes de falar isso, eu vou lembrar vocês das principais equações, então, de dinâmica dos fluidos para abordagem diferencial, e aí a gente vai entender como que a gente pode simplificar o problema, né? Que tipo de abordagem que a gente pode... tipo de abordagem mais palpável a gente pode utilizar para resolver os nossos problemas, para que eles não tenham tanto custo computacional, para que eles não fiquem aquelas equações absurdas de serem resolvidas, né? Então, peraí que eu vou compartilhar outra tela agora com vocês, porque eu não sei compartilhar. Bom, tá dando para ver, né? Gente, dá para ver aí? Tá dando sim. Beleza. Então, bom, se vocês lembrarem, quando a gente estudou lá MacFlow 2, a gente fazia uma abordagem de volume de controle infinitesimal. Então, era um volume de controle fixo dx, dy, dz,
E aí a gente tinha um campo de velocidades que variava no espaço e no tempo. Então ele tinha uma componente U na direção I, uma componente V na direção J e uma componente W na direção K. E aí a gente calculava o campo de acelerações com uma derivada material, né, desse campo de velocidades, que era a soma da derivada local, que varia com o tempo, que é a parcela da aceleração que varia com o tempo, né, depende do tempo, e a aceleração convectiva, que aparece quando a partícula se desloca por regiões com velocidade variável no espaço. Um exemplo disso seria um bocal ou um difusor, né? E o que acontece? Beleza, a gente pegava aquele nosso volume de controle infinitesimal e a gente fazia todo aquele balanço de fluxos, de forças, de momentos. E vocês lembram quais eram as 4 principais equações de governo que a gente chegava? Tanto na relação integral quanto na relação diferencial, vocês lembram? As principais equações, gente. Alguém tem algum palpite aí? Não? Eu não lembro. A equação da continuidade, na Isso. equação de Navier-Stokes, mesmo que era a segunda lei Uhum. de Newton para fluidos. Isso. Então, vamos lá. Equação da continuidade. Navier-Stokes já é um caso mais específico, né, para fluidos newtonianos, e aí você tem também Navier-Stokes para fluidos incompressíveis. Então, vamos colocar a equação da quantidade de movimento linear. Aí a gente também tinha a equação da quantidade de movimento angular. E a última, mas não menos importante, a equação da energia. Isso decorrente de todos aqueles balanços que a gente fazia lá dentro do volume de controle, beleza. Não vou passar por isso, acho que não precisa, também é chato. E senão a gente vai ter que entrar em todas aquelas integrais e mó saco, né? O que a gente precisa saber, principalmente? As simplificações que a gente pode fazer, aquelas aplicações mais usuais. Geralmente, quando a gente pode desprezar a viscosidade, quando a gente tem um escoamento incompressível, quando a gente tem um escoamento em regime permanente. E aí, o que a gente tem? A gente tem que a equação da continuidade, ela vai se reduzir a isso aqui que eu vou escrever para vocês. Ai, gente, desculpa que a logística aqui tá meio complicada, sabe? Peguei uma mesa digitalizadora para tentar escrever para vocês, mas vamos ver. Então, para um escoamento 3D, né? Estou considerando as 3 componentes de velocidade. Se eu tenho escoamento em vista, incompressível em regime permanente, então a nossa continuidade vai ficar simplesmente del U, del X. Nossa, tá muito ruim a letra, porque assim, del V, tá muito ruim. Nada, tá ótimo, dá pra gente ver tudinho. Tá Tá ótimo. super dando. Vocês estão sendo fofos, né, gente? Tá muito feio, mas tudo bem. Beleza. Com todas as minhas habilidades aqui. Ela se reduz a isso, né? Então, vocês reparem que eu já tirei a massa específica, né, de dentro da derivada. Já tirei a variação da massa específica com o tempo e tal. E o que acontece com a outra equação importante? Não vou entrar em Navier-Stokes, a gente não vai, acho que não está muito no escopo daqui, mas a segunda equação que vai ser importante para a gente vai ser a equação da energia. Opa. Que vai se reduzir à famosa equação de Bernoulli, né? Conhecida da gente já. Vai ser, então, basicamente,
Para uma linha de corrente, nossa, estou fazendo barulho. Para uma linha de corrente, né, tem que sempre lembrar que isso é válido para a mesma linha de corrente que você está trabalhando. Então, vai ficar P1, então eu tenho um ponto 1 na minha linha de corrente, sobre ρ, mais, deixa eu baixar aqui, mais meio da velocidade calculada, né? V1 quadrado, mais GZ1, que vai ser a minha cota. Geralmente a gente vai anular essa diferença nos nossos problemas. E vai ser equivalente para um segundo ponto na linha de corrente. Com velocidade V2, pressão P2 e cota Z2. Isso aqui é uma constante para uma linha de corrente. Vou escrever LC. Isso aqui vai ser bastante importante quando a gente for falar de escoamento potencial. Então, guardem com carinho essa informação. Até aqui alguma dúvida? Alguma sugestão? Tá muito chato? Tá indo rápido? Tá indo devagar? Vocês estão conseguindo ver? Minha letra tá muito feia. Tá uma velocidade ótima, tá muito bom. Beleza. Tá bom mesmo. Obrigada, gente. Vou acreditar em vocês, então, porque eu nunca dei fuja, né? Então, bom, agora eu vou compartilhar outra tela. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Aqui. Tá, acho que eu consigo. Bom, já tendo essa minha nova tela compartilhada. Então, assim, dependendo do nosso tipo de escoamento, né, que a gente define, a gente pode utilizar algumas ferramentas matemáticas. Eu não lembro se vocês se lembram, mas quando a gente tinha um escoamento 2D, né, no geral, na verdade, assim, a aplicação mais geral é um escoamento 2D, mas eu vou começar com a equação geral da continuidade. A gente podia definir uma função corrente φ, né, que nos ajuda a satisfazer a equação da continuidade com apenas uma variável. Então, para que eu vou me preocupar com todas aquelas derivadas em U, em V, em W, se eu posso colocar isso, associar todas essas variáveis a uma única variável φ, que derivada vai atender às nossas condições de contorno, né, digamos assim. Então, se eu tenho a continuidade aqui, vamos ver se eu consigo. Nossa, que horrível. Continuidade, tá ilegível, mas bem. Então, isso ainda a equação completa, tá, gente? Então, aqui, não estou falando de escoamento compressível nem permanente. X mais del U del Y mais del U del Z. Opa, errei aqui. Era para ser um V aqui. Opa. Foi mal, galera. Camila, enquanto você conserta aí, Oi. quando eu vou fazer essas simplificações de falar que é invícido, incompressível, regime permanente? É que depende do seu problema. Às vezes é um dado denunciado, às vezes depende da sua abordagem. Tipo, no geral, na maior parte dos problemas que a gente resolve, tem alguma pista no enunciado. Mas isso faz parte das hipóteses que a gente adota para o nosso problema. Então, a gente tem que ser coerente com tudo que a gente está montando, entendeu? Então, por exemplo, por isso que eu passei aquela hora
falando da variação dos números de Reynolds, o que a gente podia adotar? Quando a gente podia adotar escoamento permanente, quando não podia, né? Quando os efeitos 2D eram importantes, quando os efeitos 3D eram importantes. Mas, assim, não precisa se preocupar muito com isso, porque geralmente vai ser dado, tipo, considere regime permanente, essas coisas, tá? Beleza, beleza. Obrigado. Imagina. Então, essa vai ser a nossa equação da continuidade na forma completa. Isso aqui é igual a zero. Nossa, mano, não acerta essa coisa. E, assim, a aplicação mais usual é um escoamento incompressível no plano XY e permanente. Então, o que a gente simplifica aqui, né? Escoamento permanente. Se eu só tenho escoamento no plano XY, então eu não tenho velocidade em W. Se o meu escoamento é incompressível, então eu tiro da integral esse ρ. E aí a minha equação, a minha condição da continuidade vai ficar simplesmente del x mais del v del y. Certo? E a gente sabe que, do cálculo, né, que essa equação ela vai ser satisfeita identicamente se a gente definir uma função φ de x e y tal que a gente possa escrever a equação da continuidade da seguinte forma. Então, vou definir uma equação φ de x e y tal que a gente possa escrever a continuidade da seguinte forma. Então, eu tenho a derivada dx aqui. Dentro, eu vou ter a derivada dessa função corrente em função de y mais a derivada em y da derivada dessa função corrente em x. E aqui tem um menos antes. Então, a gente já sabe que minha continuidade está satisfeita se eu definir minha função dessa forma. Comparando essa função aqui que eu defini, essa equação, né, essa nova continuidade com essa de cima, o que a gente percebe? A gente percebe que o meu u, a minha velocidade u, né, ela vai ser definida exatamente pela derivada dessa função em y, e o meu v vai ser exatamente o que está no segundo parênteses, né? Que é menos a derivada dessa função em x. E aí o meu campo de velocidades bidimensional, ele vai ser nada menos do que a soma dessas duas componentes em ij. Del y e mais del φ del xj. Aqui é um menos, de novo errei. Oh, Jesus. Isso aqui é o menos. Eu não sei se eu consigo descer essa página, mas bem. Acho que eu já acabei essa página. Enfim, até aqui alguma pergunta? Não? Tá bom. Bom, novamente, eu tô passando por essas coisas porque é muito importante a gente entender de onde elas vêm e tal. Mas assim, eu não vou... Não vou me ater muito a muitos detalhes. Eu sei que, assim, se a gente... basicamente, se a gente tomar o rotacional da equação da quantidade de movimento e se a gente calcular, né,
o rotacional usando essa função corrente, para um escoamento compressível, a gente vai chegar numa determinada equação que precisa ser satisfeita com duas condições de contorno. Em função, então vão ser várias derivadas dessa função corrente em x e y, né? E aí a gente tem as nossas condições de contorno. Aqui eu não vou mostrar a forma geral dela, porque a gente geralmente não vai trabalhar com ela, né? A forma total. Então, eu vou voltar novamente à aplicação mais importante, o escoamento não viscoso, incompressível e rotacional no plano XY. E sendo o gradiente de V igual a zero, a gente tem que isso aqui vai ser não sei se alguém reconhece esse tipo de equação. Isso aqui é uma equação de Laplace de segunda ordem. Vou escrever só, porque, né? Equação de Laplace de segunda ordem. Nossa, que letra horrível. E aí a gente tem as nossas condições de contorno, né? Juro que essa parte já tá acabando, gente. Eu sei que é meio chato, mas é importante passar por isso. Então, no infinito. E no corpo. Então, no infinito, a gente vai ter que satisfazer essa condição aqui. E no corpo, que a linha de corrente vai ter que ser uma constante, tá? Mais passos sobre essa demonstração vocês podem encontrar no White. Como eu disse, eu não vou fazer tudo aqui para não ficar enchendo vocês mais do que eu já estou enchendo com essas expressões todas. Mas o que é importante é que no corpo aqui a gente vai ter que essa linha de corrente, né, ela vai ser constante. Na verdade, né, a interpretação genérica para esse φ vai ser que essas linhas são constantes, são linhas constantes de corrente do escoamento. E aí a gente pode definir, né, essa função corrente, e a φ vai ser constante ao longo de uma linha de corrente, e a gente vai usar isso um pouco mais para frente. Bom, até ficou muito confuso, até aqui alguma dúvida? Só uma pergunta. Essa equação de Laplace de segunda ordem, ao invés de serem essas linhas de corrente, aí não deveriam ser as linhas equipotenciais? Porque assim, nesse caso aí deveria ser, estou perguntando, não deveria ser, por exemplo, Derrom 2, se fosse para ser a linha de corrente, deveria ser, por exemplo, Derrom 2, linha de corrente, Derrom Y2, embaixo, mas, estou falando assim, o contrário, mantendo aquele, por exemplo, U é del linha de corrente, del Y, e V é menos del linha de corrente, del X. Del φ, del X2. Tá entendendo o que eu tô perguntando? Eu acho que mais ou menos. Olha, eu vou mostrar mais para frente uma tarefa que eu fiz no módulo que tem justamente o plot das linhas equipotenciais e das linhas de corrente. Talvez fique um pouco mais claro a visualização delas, mas a princípio, isso aqui que é importante para a gente, viu? Tipo, essa equação precisa ser satisfeita, mas no corpo a gente tem que essas linhas de corrente, elas vão ser, aplicando nossas condições de contorno, né, a gente vai chegar nesses dois resultados que vão definir a constância das nossas linhas de corrente. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, tá bem. Pode continuar, pode continuar.
Qualquer coisa me para de novo. Depois eu vou mostrar esse plot das linhas equipotenciais de linha de corrente, talvez fique um pouco melhor. Eu vou falar de potencial de velocidades agora, justamente, então, beleza. Deixa eu só... Um potencial de velocidades. Eita. Tá. Então, o que acontece? A gente tinha a condição no nosso escoamento ser irrotacional, né? Então, a gente estava usando a nossa função corrente apenas para um escoamento irrotacional e bidimensional. A irrotacionalidade, ela pode dar origem a uma função potencial, que também é φ, né? Mas é um φ maiúsculo, que complementa, digamos assim, a nossa função corrente. E a gente consegue, através de uma análise vetorial, né, que também não vou fazer aqui, que um vetor com rotacional nulo, ele deve ser o gradiente de uma função escalar. Então, vamos dar nome aos bois, né? Se a gente tem um rotacional nulo, né? Todo mundo lembra o que é rotacional, né? Eu preciso voltar nisso. Não? Então, aqui, se um vetor tem um rotacional nulo, ele pode ser escrito como gradiente de uma função escalar. A nossa função escalar é essa φ aqui, que é a nossa função potencial. Então, a gente pode escrever a nossa função potencial de x, y, z de t, que é o potencial de velocidades. Ai, gente, desculpa mesmo pela letra. Que eu não queria mostrar tudo pronto já e achei que ia ficar melhor escrevendo, mas não sei. Então... Fica tranquila com a letra. A minha é bem pior no caderno. Ai, meu Deus, gente. Então, se vocês lembram da definição desse potencial, a gente pode escrever cada componente da velocidade da seguinte forma. É o y e o v vai ser o del φ del z, certo? Todo mundo de acordo? E agora, eu acho que foi o Nathan que me perguntou. O que vai definir as linhas equipotenciais do escoamento são as linhas de φ constante, tá? Então, φ constante define uma linha equipotencial. Vou escrever equipotencial aqui. Então, lembrando novamente que a gente pode definir o potencial de velocidades para o escoamento tridimensional, mesmo que a nossa aplicação seja bidimensional, mas a gente só pode definir uma função corrente no máximo para um escoamento bidimensional, né? Não pode ser para um escoamento tridimensional. Por isso que esse potencial de velocidades é uma função complementar. Assim, voltando àquelas nossas simplificações. A gente, no geral, vai trabalhar com incompressibilidade, né? Então, para um fluido incompressível... Camila, você consegue voltar no que você tinha escrito agora? Opa, consigo. Só 10 segundinhos. Não, claro. Fica tranquilo. Quando eu for assim, vocês me avisam, tá? Aí.
Também eu posso passar meu caderno para vocês depois, que as anotações estão bem melhores. Só me lembrem, porque eu esqueço. Mas podem copiar também e depois eu posso passar meu caderno. Foi, obrigado. Imagino. Então, voltando. Para a nossa condição de fluido incompressível, então, a gente vai ter da conservação da massa, que isso vai ser zero. Se ele for irrotacional, e a gente sabe que a gente já definiu a nossa função potencial, então o nosso campo de velocidades é um gradiente de uma função escalar, a gente chega que isso aqui é igual a zero, que significa que del quadrado, del φ, del x quadrado, mais del quadrado, del φ, del y quadrado, mais del quadrado, del φ, del z quadrado, tem que ser igual a zero. E isso aqui é exatamente a equação de Laplace, aquela equação bonitinha que a gente ouve tanto falar. Equação que vai ser muito importante para... Nossa, olha, coordenação zero aqui para fazer o negócio muito bem. Essa é a equação de Laplace. Beleza? Alguma dúvida até agora? Pra mim tá check. Tá bom. Bom, a gente definiu o nosso potencial de velocidades dessa forma. Então, eu falei que se os efeitos viscosos são desprezíveis, e a gente tem, por exemplo, o escoamento a baixa velocidade, que é irrotacional, e se existe esse potencial de velocidades tal que V é igual ao gradiente dessa função, eu tenho que duas condições precisam ser satisfeitas. Então, a gente vai ter duas equações principais. A primeira vai ser a de Laplace, que eu já mostrei para vocês, que nada mais é do que uma variação da nossa continuidade, né, da conservação da massa, só que agora eu estou escrevendo em termos dos potenciais, da função potencial. Então, eu vou escrever aqui de novo. Continuidade. Só para a gente não ficar no outro slide. Isso aqui vai ser igual a zero. E o que vai acontecer também? A gente tem que... A equação da energia... a equação da quantidade de movimento, lá que a gente tinha falado lá atrás, ela vai se reduzir à equação de Bernoulli. Então, a gente vai poder escrever que para esse tipo de problema, eu ainda não estou considerando... Ainda não fiz cortei o termo de independente do tempo aqui, mas a gente geralmente vai cortar isso, né? Então, SP sobre ρ mais meio de V quadrado mais GZ é igual a constante para uma
linha de corrente. Então, assim, galera, tatuem essas duas equações, porque elas são importantes. Elas vão ser a base de tudo que a gente vai fazer a partir de agora. E a gente vai trabalhar, né, com as condições de contorno referentes a essas equações. E agora que a gente já definiu esse tipo de equação, o que eu queria falar para vocês tá, mas o que adiantou a gente ter feito todas essas transformações, né, usado essas ferramentas matemáticas? Porque a gente queria simplificar o nosso problema, lembra? Então, por exemplo, a gente sabe que se a gente tem um potencial de velocidades, θ1 não, φ1, por exemplo, e eu tenho um potencial de velocidades φ2, tal que os dois satisfazem a continuidade, eu posso representar um θ3 como a soma, θ3 não, cacete, φ3, né? Como a soma do φ1 e o φ2. E o que isso significa? Isso significa que a gente vai poder superpor as soluções que a gente tiver para o nosso escoamento potencial. Então, por exemplo, para um problema mais complexo, a gente vai ver daqui a pouco, eu tenho escoamento ao redor de um cilindro. O que vai ser isso? Vai ser a superposição de um problema de dipolo, uma solução de dipolo, com uma solução de corrente uniforme. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? E aí, a gente tem 4 soluções principais, né? 4 escoamentos principais que vão facilitar a nossa vida para representar os escoamentos mais difíceis, mais complexos. Se vocês se lembrarem, a gente tem a corrente uniforme, a solução de fonte ou sorvedouro, a solução de vórtice pontual e a solução de dipolo, que é a superposição de uma fonte e um sorvedouro. Vocês gostariam que eu relembrasse essas principais equações para cada uma delas, de corrente uniforme, fonte ou sorvedouro, vórtice pontual, dipolo, ou eu posso tratar o problema direto do cilindro sem passar por isso e só falando do dipolo e da corrente uniforme? Porque, assim, eu acho que nesse momento, talvez só em hidro 2, na verdade, o professor vai cobrar algum problema de vórtice ou de fonte ou sorvedouro especificamente. Então, eu acho que não tem motivo para a gente ficar vendo cada uma dessas soluções de novo. Mas queria saber a opinião de vocês, né, também. Acho que pode passar, porque se vai ser cobrado só ainda do 2 e também tem todas as equações feitas já no White também, né? Então, Sim. Então, seria legal se vocês pegassem o White depois, só revissem esse tipo de coisa, sabe? Só para relembrar como é que é uma corrente uniforme, porque aí eu já vou usar direto pro nosso problema, né? Então, assim, antes da gente passar, eu só queria mostrar mais uma coisa, que é os sistemas, como a gente escreve esses potenciais, né? E as velocidades resultantes deles no sistema cilíndrico de coordenadas. Que quando a gente tiver um problema com cilindro, um descolamento ao redor de um cilindro, a gente vai usar essas coordenadas cilíndricas, né? Obviamente. Porque são muito mais fáceis de tratar do que as coordenadas cartesianas. Então, eu vou deixar aqui, se vocês quiserem copiar depois, também posso passar. Vou deixar rapidinho, então, sistema cilíndrico. Só porque eu já vou começar a usar o sistema cilíndrico para o próximo problema. Opa. Então, eu já vou escrever meio que direto,
que é isso aqui, né, gente? São aquelas passagens matemáticas meio chatinhas. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos del φ, del quadrado φ, del r quadrado, mais 1 sobre r, del φ, del r, e acho que tá faltando, não tá, mais 1 sobre r quadrado, del quadrado φ, del θ ao quadrado igual a zero. Então, lembrando que para o nosso sistema cilíndrico, né, as duas coordenadas principais não vão ser mais x e y, vão ser r e θ. E para minha função, para o meu divergente da função corrente, eu vou ter exatamente uma coisa bem parecida. Bom, isso aqui tá no white, tá, gente? Vocês depois confiram para ver se eu não errei nada, porque, né, às vezes acontece. Eu vou passar minhas anotações para vocês depois, mas sempre interessante que vocês olhem. Sei que tem muita coisa para fazer E aí, como é que a gente pode escrever a nossa velocidade radial, né? Ela vai ser a derivada de φ em relação a r, que vai ser a derivada disso sobre r de θ. E a nossa velocidade tangencial vai ser 1 sobre r del φ del θ, que é igual a menos del φ del r. Ok, gente? Ok. Beleza. Assim, podem ser... Eu sei que eu fico perguntando da hora, mas é que assim, quando a gente tá dando aula... agora eu entendo os professores, né? Porque a gente fica, mas tá tudo bem. Então, assim, se tiver chato, vocês podem falar, eu não vou ficar brava. Só vou descobrir onde vocês moram depois e vai ter consequências graves. Enfim, podem me falar. Eu falei que eu ia fazer piadas ruins, então só desconsiderem. Então, vocês podem falar se tiver muito chato, se vocês quiserem ver alguma coisa diferente. Agora vai ser a hora de uma coisa diferente, inclusive, porque eu vou mostrar para vocês algumas soluções com linhas equipotenciais e linhas de corrente. Então, só para contextualizar, só deixa eu pensar onde é que eu pus isso aqui. Eu faço um módulo vermelho de aerodinâmica, né? E, assim... Opa, peraí que eu tô tentando abrir. E o que acontece? A gente teve uma disciplina semestre passado, chamada aerodinâmica, e a gente usou algumas soluções, né, de escoamento potencial para plotar alguns gráficos interessantes. Então, eu vou mostrar para vocês algumas dessas soluções, né? E só para ilustrar mesmo, para não ficar naquele negócio, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Então, deixa eu ver. Eu vou mostrar primeiro para vocês como ficam as linhas de equipotenciais de corrente para um escoamento uniforme com um ângulo de 2 graus em relação a x. A gente geralmente faz com 0, né? É um escoamento paralelo ao eixo horizontal, mas nessa tarefa, tudo bem, eu posso mudar também, mas essa tarefa pedia para a gente fazer com um ângulo, né? Então, deixa eu dar um share na minha tela aqui de novo. Bom, aqui é meio intuitivo, né? Eu acho que dá para ver. É que eu vou dar um zoom. São basicamente o campo de velocidade são várias setinhas apontando na direção
do eixo X, né? No sentido positivo do eixo, que é bem intuitivo para uma função corrente. E a segunda coisa vão ser as linhas equipotenciais em amarelo e as linhas de corrente em vermelho. Vocês percebam que elas são ortogonais, né? Então é bem divertido, ou não, né? Eu acho, mas eu sou estranha. Agora eu vou mostrar para vocês a solução de uma fonte posicionada na origem. Como ficam as linhas dela, né? Agora tá tudo no mesmo gráfico, então não preciso ficar abrindo tudo, mas enfim. Vocês estão vendo, né? Então... que eu não consigo abrir isso aqui. Não sei se está muito pequeno para vocês verem, mas enfim. Não, tá tranquilo de ver, Campos. Beleza. Então, vocês estão vendo que as linhas equipotenciais, elas vão ser círculos concêntricos, né? E as linhas de corrente, elas vão ser linhas radiais. E o meu campo de velocidades, ele está saindo aqui da minha fonte, na origem. E a última solução que eu vou mostrar é um dipolo na origem, né? Opa! É um dipolo na origem, então vai ser a superposição de uma fonte com sorvedouro na origem. E olha que bonitinho, gente. Isso não é muito fofo? Então, ó, olha as linhas equipotenciais em amarelo, as linhas de corrente em vermelho. E aí, se vocês olharem no livro também, ele apresenta uma ilustração desse jeito aqui. Então é legal. A gente usa a abordagem complexa, né, para fazer esse tipo de código no MATLAB. Então é bem interessante. Se alguém tiver alguma curiosidade depois, eu posso falar. Também, se não tiver, tudo bem, não vou ficar chateada. Mas é isso. Então, a gente está quase chegando no fim. Mas eu vou resolver mais um problema com vocês antes de fazer o exercício. Vocês querem uma pausa ou não precisa? Acho que tá tranquilo. Se você puder continuar, pode continuar. Beleza. Então, um dos problemas que vão ser principais para a gente, que provavelmente vai cair na prova, é o escoamento ao redor de um cilindro, sem circulação. Sem circulação é importante, tá, gente? Porque a circulação vai ser um artifício que a gente vai usar para a gente representar um escoamento que tem simetria axial, e aí a gente não vai cair no paradoxo de D'Alembert, mas enfim, vocês não vão precisar saber desse problema. Vocês já devem ter visto em McFlu, mas não precisa, eu acredito que não vai cair cilindro com circulação, não é o escopo do curso. Então, o que vai ser, né? Vocês estão vendo que aqui tem o meu cilindro, aí a gente define as coordenadas θ e r, né, dele, e aí eu tenho um escoamento com um infinito e P infinito ao longe. Então, a gente vai resolver isso como? Como a superposição de um escoamento uniforme e um dipolo. Então, vocês lembrem que a gente pode superpor essas soluções de escoamento potencial. Então, o que vai acontecer? Aqui, eu vou ter que o meu potencial, vou chamar de uniforme aqui, vai ser igual a o infinito vezes r, né, uma coordenada radial, cosseno de θ. Então, só para ser chata, mas assim, vejam de novo no White essas soluções, porque tem que relembrar disso. Eu já estou botando direto aqui. Se alguém tiver dúvida em relação a algum dos parâmetros, pode falar, mas isso aqui está tudo no livro. Então, esse é o potencial de um escoamento uniforme, né? E esse é o potencial de um dipolo. O que eu vou fazer? O nosso problema do cilindro, ele vai ser simplesmente a soma dos dois. Simples assim. Seno θ mais
lambda seno θ sobre R. E aí a gente sabe que a gente pode definir a velocidade radial. Então, vai ser a velocidade radial, que, se vocês lembrarem, é 1 sobre R, del φ, del θ, que vai ser... Opa, desculpa. Essa é a velocidade tangencial. Então, tanta velocidade aqui. Vθ, 1 sobre R del φ del θ, que vai ser menos infinito seno de θ menos lambda seno de θ sobre R quadrado e uma velocidade radial, que, como nós também vimos, vai ser o del φ del R. Ser o infinito cosseno de θ. Se vocês quiserem fazer essas derivações depois, são tranquilinhas, só para conferir se os resultados estão certos. Eu derivei na mão e conferi com o livro, então acredito que seja certo, mas às vezes a gente erra alguma coisa, né? Então, sempre bom conferir. Então, vai ser isso aqui. O que a gente pode observar, né? Que existe nessa expressão de VR aqui um valor de R para o qual VR vai ser zero. Para qualquer que seja o valor de θ que a gente assumir. E se a gente igualar esse VR a zero, a gente vai descobrir que esse R, ele vale exatamente isso aqui, ó. Então, para R igual a lambda sobre o infinito, isso na raiz, eu tenho que o meu VR igual a zero. Logo, a gente sabe que, como na superfície do cilindro, a nossa condição é que a gente só tem a velocidade tangencial, então a gente sabe que esse R aqui vai ser o R1, que é o raio do cilindro. Vai ser exatamente isso que eu escrevi aqui em cima. Quem é esse lambda mesmo? Justo. Nossa, Desculpa. não, imagina, é que eu tava super compenetrada aqui, e aí eu, tipo, abri... desculpa, qual que foi a pergunta? Qual é o lambda? Quem é o lambda mesmo? O lambda, ele vai ser... Deixa eu pegar a fórmula dele aqui, na verdade. Na verdade, o lambda, ele é a intensidade do dipolo, né? É que ele pode ser definido por outros 2 parâmetros, mas... Não, só isso mesmo. Não, beleza. Então, desculpa aí pelo susto. Desculpa eu. Então, eu vou escrever aqui, né? Lambda é a intensidade do dipolo, bem observado. Não devia ter escrito isso já. Beleza. Então, a gente pode observar que a gente tem 2 pontos de estagnação na superfície, né? Se a gente introduzir esse raio R, que é definido pela raiz de lambda sobre o infinito,
na velocidade tangencial. O ponto de estagnação, para quem não lembra, é o ponto que a velocidade é zero, né? Então, geralmente, isso acontece no caso do cilindro, né? Vai acontecer para o θ igual a zero e para o θ igual a π. E aí a gente vai ter que a nossa velocidade tangencial... Opa! Meu Deus, gente, 10-0 para a tecnologia. Então, nosso θ vai ser menos 2 o infinito seno de θ. O que eu fiz aqui foi simplesmente substituir isso aqui, esse raio, na expressão da velocidade tangencial, tá? Tá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as forças de arrasto e sustentação que atuam nesse cilindro, que é o que a gente queria desde o começo, né? Então, deixa eu só ver se eu vou precisar abrir outra aba aqui, porque claramente não sei mexer nisso. Eu vou... Foi mal, galera. Vou compartilhar outra tela, porque... Camila, faz assim, ó, diminui o zoom do Paint ali embaixo na direita e puxa esse quadradinho aí embaixo. Nossa, genial. Opa! Não tô conseguindo. Eu acho que ele não tá indo. Estranho. Ele não tá indo. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem. Eu vou abrir outra tela. Eu sei que vai... Não sei se vai ficar ruim, mas isso aqui tá uma desgraça escrita. Eu vou passar pra vocês, tá? Tipo, tudo bem. Eu também gosto de copiar quando não tem aula. Podem copiar. Se alguém precisa de mais tempo pra copiar, eu posso passar de tela. Eu vou mandar no sexto semestre essa tela, aí acho que o pessoal copia pelo sexto semestre. Tá bom, beleza. Quando eu... Posso tirar? Foi mal, pode sim. Beleza. Aqui, tá, então voltando ao nosso escoamento ao redor do cilindro sem circulação. Então, vou fazer o cálculo. Das forças. Das forças, né? Aqui subentende-se que são as forças de arrasto e sustentação. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar Bernoulli, só que usando as condições ao longe e a superfície do cilindro. Então, Bernoulli eu estou numa mesma linha de corrente, lembrando. Eu não vou ter diferença de cota. Essa é uma outra forma de escrever Bernoulli, tá, gente? É só... Então, na superfície do cilindro, vamos lembrar que a gente, da condição de contorno dela, a gente só vai ter velocidade tangencial. Então, eu só vou ter o meu Vθ ao quadrado para R igual ao raio do cilindro. Isso sobre 2. Mais a pressão no cilindro. Certo? E aí a gente sabe que, no fim, a nossa pressão do cilindro vai ser igual ao P ao longe, P infinito, mais o ρ quadrado sobre 2, 1 menos 4 seno quadrado de θ. Nossa, que outra. E só que assim, não acaba aí, né? Porque a gente tá calculando para um ponto só, né? A gente precisa integrar essa pressão ao longo da área do cilindro para a gente descobrir as componentes vertical e horizontal de força, certo? As componentes
de sustentação e de arrasto. Então, a gente sabe que dA para o nosso cilindro vai ser R dθ B. E esse B aqui é a envergadura do cilindro. Envergadura, comprimento, né? Geralmente vai ser dado o comprimento nos problemas. E aí a gente sabe, vou deixar uma setinha aqui, a gente sabe que nosso diferencial de força vai ser menos a pressão no cilindro, né? Menos porque ela está atuando para baixo, vezes a normal, diferencial de área. E esse N é o quê? A gente está usando o nosso sistema cilíndrico, né? Então, vai ser um cosseno de x aqui, mais o seno de um RYzinho aqui, né? O inversor. Posso mudar de tela? Um minutinho. Tá bom. Obrigado, por mim, pode. Imagina. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente a componente em x, né, a componente horizontal, a gente multiplica pela componente da normal que está na direção x. Então, isso aqui, esse diferencial na direção x, vai ser simplesmente a pressão do cilindro, cosseno de θ, vezes b, vezes r, dθ. E o diferencial em y vai ser, de forma similar, a pressão do cilindro, seno de θ, b, r, dθ. E aí, a gente tem que integrar essas duas componentes, certo? E a gente vai integrar de quanto a quanto? De 0 a 2π. A gente está considerando o cilindro inteiro. Não estou considerando só a metade do cilindro ou nada. Estou considerando tudo, escoamento em cima e embaixo. Então, vai ficar menos a integral de 0 a 2π da pressão do cilindro. B, R, dθ. Faltou um cosseno aqui, mas vocês botam cosseno θ. Em y vai ser quase a mesma coisa. 2π, pressão do cilindro, R, seno de θ, dθ. Só que o que acontece? Quem chegou nessa solução foi o D'Alembert, né? E o que ele reparou? Que quando a gente integrava isso aqui, ao longo do cilindro inteiro, a gente chegava num paradoxo. A gente chegava que tanto a força de sustentação, na verdade isso aqui é de arrasto, quanto a força de sustentação eram iguais a zero. Só que a gente sabe que isso aqui não é igual a zero, né? O escoamento ao redor de um corpo rombudo imerso não é igual a zero. Então, por isso que é o paradoxo de D'Alembert, né? Depois as equações foram aperfeiçoadas, teve o trabalho do Prandtl, e aí tem a introdução do escoamento do cilindro com circulação também, né? Que vocês também já viram, mas eu não vou comentar porque geralmente a gente vai trabalhar só com metade do cilindro, né? Eu vou fazer um problema com vocês agora, que vai ser só metade do cilindro, então eu não vou ter essa simetria. Então, a minha componente de arrasto não vai ser zero. Bom, eu acho que de teoria era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Eu sei que foi meio chato e foram muitas fórmulas e tal,
Mas é importante lembrar tudo isso para ter essas bases boas para o resto do curso. E para essa primeira prova, principalmente. Então, antes de eu fazer o exercício, alguém tem alguma dúvida, sugestão? Querem que eu volte em algum slide? Querem que eu explique alguma coisa? Você pode voltar no slide passado? Uhum. Você pode voltar no slide passado? Só para tirar uma dúvida. Esse do... Logo depois do Bernoulli, embaixo tem o P cilindro igual P infinito. O que está dentro desse parênteses? É 1 menos 4. Desculpa, é que a letra tá esdrúxula, né? É menos 4 seno quadrado de θ. Tranquilo, obrigado. Porque lembra que o Vθ na superfície do cilindro, ele vai ser menos o seno de θ. Então, isso ao quadrado é 4, o infinito ao quadrado, seno de θ ao quadrado. Aí, juntando tudo, dá isso. Beleza, obrigado. Imagina. Bom, vocês querem que eu deixe nessa tela aqui ou eu posso ir para o exercício já? Pode seguir. Beleza. Então, como eu falei, o exercício que eu queria mostrar para vocês é muito semelhante, se não igual, mas eu não me lembro, porque já faz 84 anos que eu fiz Hidro 1. Então, enfim, é muito parecido. Eu acho que até igual, na verdade. O exercício 1 que a gente teve em Hidro 1, né? Quando eram 6 exercícios e não provas. Então, eu vou... É um exercício do White. Eu estou usando a sexta edição do White, né? Então, só para referência, caso alguém vá procurar. Então, o exercício é esse aqui, o P8.48. Vento o infinito e P infinito escoa em torno de uma cabana com sete, que é um semicilindro de raio A e comprimento L. A pressão interna é PI. Usando a teoria não viscosa, deduz uma expressão para a força para cima sobre a cabana em decorrência da diferença entre PI e PS. Bom, eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês pensarem, né? Que nem os professores fazem, mas a gente nunca pensa, mas mentira, eu sei que tem gente que pensa, mas às vezes... E aí a gente já começa, tá bom? Se alguém tiver, leiam de novo, se alguém tiver alguma sugestão de onde a gente pode começar, podem falar. Bom, acho que todo mundo já leu o enunciado. Enquanto vocês estão dando uma pensadinha aí, eu vou começar a escrever o problema. Tá, então... vai ser o problema. Opa. Nossa, gente, a gente zoou os professores que... Tudo bem, isso está sendo gravado, vou me comprometer depois, mas tudo bem. Quanto mais PhDs, menos... Assim, eles têm mais dificuldade em mexer com as coisas, né, tecnológicas, mas... Nossa, eu paguei minha língua agora, porque parece que eu tenho problemas, assim. Mas, Nada, tá tudo ótimo. Tá fluindo muito bem. Os recursos institucionais estão sendo muito bem usados. Tudo bom. ai, obrigada, você é muito fofo. É legal, tipo, ouvir isso, porque, assim, é o meu primeiro Fuja, tipo, a minha primeira aula da vida. Então, eu tava muito nervosa, gente, sério. Eu tava, tipo, eu fui beber água, aí eu fui fazendo não sei o quê. Aí eu fiquei, tipo, ai, meu Deus, dá um Fuja, e, tipo, o que eles vão pensar, sabe? Então, bem louca, né? Mas tudo bem. Mas espero mesmo que vocês
estejam gostando. Eu sei que, pô, terça-feira, 6h30, já são quase 8 horas. Mas obrigada por terem participado e espero que isso ajude de alguma forma. Tá sendo nota 10, Cami. De verdade, tá ótimo. Bom, gente. Nossa, só preciso melhorar. Fazer um curso aqui para escrever no computador. Bom, então a gente tem metade de um cilindro de raio A que enxerga um escoamento vindo ao longe com U infinito e P infinito. E ele já de cara fala pra gente que ele quer que a gente despreze a viscosidade do problema, né? Ele quer que a gente use a teoria não viscosa. Então, as hipóteses que a gente pode fazer sobre esse problema, para a gente começar a resolvê-lo, né? Então, escoamento invícido. E rotacional também, porque, assim, ele já deu uma dica que ele quer que a gente use o escoamento potencial, né, para construir. Então, a gente precisa ter precisa ter que isso aqui rotacional, senão a gente não vai resolver. Rotacional, incompressível. Bidimensional. A gente consegue representar bem o nosso problema com as nossas duas coordenadas r e θ, né? Ou também daria para fazer em coordenadas cartesianas, mas daria muito trabalho. Então, de cara, a gente já sabe que a gente pode usar a abordagem potencial, né, gente? Então, como a gente acabou de fazer um escoamento ao redor de um cilindro sem circulação, e aí ele fala no problema também que é sem circulação, eu já vou usar a solução que a gente chegou, né? A qual a gente chegou na última dedução, que era a superposição de um escoamento uniforme com um dipolo, para representar o escoamento ao redor desse cilindro. Então, se vocês se lembram do slide anterior, vai ser simplesmente o R cosseno de θ mais lambda cosseno de θ sobre R. E aí, de novo, meu VR. Vou fazer mais rápido, tá? Porque isso aqui é matematiquês, então acho que também não precisa ficar gastando muito tempo com isso. Cosseno de θ sobre R quadrado. E o Vθ menos o infinito seno de θ menos vocês percebam que é muito parecido com o que a gente acabou de fazer no outro exercício, só que aqui a gente está considerando meio cilindro. Então, a gente quer simplesmente a gente quer analisar o que está acontecendo na superfície do cilindro, né? Então, a gente sabe que para R igual ao raio do cilindro, que é a gente vai ter de novo aquela condição, que o VR vai ser zero. E a gente só vai ter velocidade tangencial.
que é a condição que precisa ser satisfeita, que vai ser do jeitinho que a gente calculou da outra vez. Opa. Menos 2, o infinito seno de θ. Tá, mas parece que tá faltando dado, né? Parece que a gente pode... Ele quer pressão, a gente pode aplicar Bernoulli. Mas, sei lá, tem algum outro ponto que a gente conheça aqui, que a gente pode... Que a gente conhece a pressão e que a gente pode aplicar Bernoulli, ou que a gente sabe que a velocidade... A gente sabe o valor da velocidade. Alguém tem alguma sugestão? Bom, se vocês lembram, né? Para θ é igual a π, a velocidade vai ser 0. É isso? Mas a gente pode usar o igual a 0 também. Mas poderia ser também essa referência. Poderia ser aqui ou aqui. Mas, no geral, como a gente... Eu vou usar aqui porque é força do hábito. Mas você está certo, a gente tem que usar um ponto de estagnação. Que a gente sabe que a velocidade é 0. Então, se eu sei que a velocidade é 0, eu só fico com o valor da pressão. Aí a minha resposta vai ficar em função disso. Então, se a gente aplicar Bernoulli, usando aquele ponto de estagnação, a gente vai ter que... E aí eu estou usando a pressão na superfície do cilindro, que é aquela que ele dá em função de θ para a gente. Então, a pressão na superfície mais ρ, US² sobre 2 vai ser simplesmente igual a P0, porque a velocidade é nula. E esse US aqui, se vocês lembram, só vai ser a componente tangencial elevada ao quadrado, que é aquela que a gente achou para a superfície do cilindro. Então, no final, simplificando aqui, a gente vai poder escrever o nosso PS em função desse P0 no ponto de estagnação, menos 2 ρ, o infinito quadrado, seno quadrado de θ. Ok? E aí, ele queria que a gente descobrisse uma força indicada para cima, uma força com componente apontando no sentido positivo. Camila, Oi? essa última passagem aí, o P0 menos 2ρ, o infinito ao quadrado, seno ao quadrado. Foi o quê? Por quê? Você substituiu o U pelo Vθ só. Isso. Mas não tinha um sobre 2 também ali? Ah, tá. É porque é ao quadrado. Tudo Que é bem. o quadrado, aí vai ficar 4, dividido por 2 vai ficar 2. Isso. Beleza, obrigado. Imagina. Vou deixar aqui indicado. Seno de θ. Beleza. Então, ele queria que a gente chegasse numa expressão da força, né? A partir dessa diferença de pressões, da pressão no interior do cilindro com a pressão superficial, uma força apontada para cima. Então, a gente, de novo, vai ter que fazer uma integração, né? Eu vou chamar aqui de F_up, porque é apontando para cima, que vai ser igual a integral de 0 a π. 0 a π porque eu só tenho metade do cilindro, né? Então, eu não vou mais fazer a integral de 0 a 2π e cair naquele paradoxo de D'Alembert. Então, PI menos PS. Já estou garantindo que isso aqui aponta para cima. Seno de θ vezes A vezes B. B é a envergadura do cilindro de novo. Acho que no enunciado ele dá L, mas beleza. E é isso, gente. Aí a gente pode integrar isso e ter o resultado. Aí, mas, enfim, é basicamente isso, né? Nossa, olha o trabalho que eu fiz.
Isso aí. Esse é o exercício. É razoavelmente simples, né? É só a gente ir substituindo as coisas, garantir que as condições estão satisfeitas, fazer as nossas hipóteses adequadas. E foi mais ou menos isso, se eu não me engano, que o Marcos também está na chamada, que é do meu ano, a gente viu que era mais ou menos assim o exercício mesmo. Isso caiu no nosso testinho, então seria bom se vocês refizessem sozinhos depois para ter uma maior segurança, né? Mas, tipo, não tem mistério, né? Essa parte é bem tranquila. Não tem muito mais o que falar. Eu procurei mais exercícios no White, mas, assim, saía muito do escopo do que a gente queria para fazer uma revisão para hidrodinâmica, sabe? Eu recomendo que vocês façam o exercício P8.99. Deixa eu escrever aqui. Que é da 6ª edição do White. Ele usa coordenadas esféricas, tá? Nossa, que horroroso. Ele usa coordenadas esféricas, mas é bom para vocês testarem essas coisas de coordenadas. Eu acho difícil o Simus cobrar alguma coisa com coordenadas esféricas, mas é um exercício, tipo, muito parecido com o que esse que eu acabei de fazer. Então, é legal para treinar só, sabe? Tipo, se você não quiser fazer esse de novo, porque você já fez, então faz o P8.99, só toma cuidado que é um escoamento sobre um hemisfério, né? Então, você não pode usar coordenadas cilíndricas. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que não tenha sido muito maçante, né? Desculpa pelas confusões aí, pela letra péssima, pelas piadas. E eu posso passar meu material se alguém tiver interesse depois. Eu faço meus cadernos bem coloridos. Então, assim me ajuda a visualizar melhor as coisas, né? Então, se vocês quiserem, eu posso passar, só me lembrem. E é isso, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu posso pegar com vocês depois, então, o seu material e passar no grupo da turma? Pode. Ah, tranquilo, então. Camila, eu gostaria de agradecê-la demais e, caramba, muito obrigado mesmo. E amanhã deve ser tão bom quanto foi hoje. Tenha uma excelente noite. Obrigado mesmo. Imagina, que é isso. Espero que tenha sido legal aí. Desculpem qualquer coisa, sei que eu já falei demais, mas é que realmente foi o primeiro tipo de aula que eu dei, assim, de qualquer tipo. Então, fiquei meio nervosa na hora de preparar, sabe? Ainda mais sendo à distância. Mas, legal, passar as coisas para vocês. Amanhã o Fuja vai ser legal também, e vai começar com a parte de teoria linear de ondas, que vai ser com o Marcos. E eu vou estar presente também, então, para dar um suporte. Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp, eu tô no grupo da turma. E é isso aí. Boa noite para vocês, viu? Obrigado, Camila. Boa noite. Obrigada, Boa Camila. noite, Camis. Tchau. Só a gravação, não sei se tem que pausar antes de desligar. Vou,